Bom, Ai, vamos lá, então, começar respondendo a pergunta do Darcy. Perguntou o que que vai acontecer. O que vai acontecer exatamente, eu não sei. Mas vai acontecer aqui nos nossos próximos encontros. A gente vai seguir com essa linha temática do treinamento da mente em 7 pontos. E aí a gente vai usar aquele quadro azul. Eu fiz um detalhe, estou fazendo, na verdade, não terminei todos. Mas estou fazendo um pequeno resumo de cada um dos aforismos para a gente passar de novo, ler e só se lembrar, não estudar minuciosamente como fizemos com o livro todo, mas para a gente relembrar. Porque é importante que a gente lembre desses aforismos, né, e desses ensinamentos no momento que a gente está na vida, né? O treinamento da mente em 7 pontos, ele é especialmente eficaz para a gente levar o Dharma com a gente no nosso movimento no mundo. Então, a gente vai precisar passar por ele inúmeras vezes, até que a gente consiga realmente ser a presença do Dharma nas nossas relações, especialmente nos nossos desafios na vida e na relação com o mundo, né? E com o mundo interno e principalmente com o mundo externo. Então, isso a gente vai fazer ao longo desses próximos encontros, tá? E aí, no final, a gente vai seguir o mês de novembro e em dezembro a gente entra de férias, de dezembro até meio de janeiro. E aí a gente volta com os encontros em meados de janeiro. João tá novinho. Opa, Roberto, vou fechar o áudio do Roberto. A gente volta com os encontros em janeiro, deixa eu só conferir o dia. Provavelmente eu chego dia 13 de viagem, então a gente deve voltar. Ah, não, gente, tô vendo novembro. Doida. A gente volta com os encontros dia 15 de janeiro. Aí já começando lá o estudo do livro das quatro incomensuráveis, tá? Mas de agora até o fim do ano, até o fim dos nossos encontros desse ano, a gente vai seguir com o treinamento da mente em 7 pontos como o nosso fio condutor, tá? Entendido? Estão de acordo ou querem fazer uma reclamação? Aí vocês mandam mensagem lá pra G. Tô brincando, manda não, pode mandar pra mim mesmo. Bom, então vamos começar com as preces. Aí depois das preces a gente faz a prática de meditação conduzida pelo Lama. E aí depois a gente retoma com o material que eu separei hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela de preces. A gente começa tranquilizando um pouco corpo e mente, relaxando o esforço do dia, as preocupações. E a gente pode começar fechando os olhos, respirando suavemente. E nesse momento nos conectando à presença de Guru Rinpoche, um manancial ilimitado de bênçãos. Nós nos conectamos, coração e mente, ao coração e mente de Guru Rinpoche e pedimos as bênçãos. Abençoe nosso fluxo mental, todos os obscurecimentos sejam dissipados, que nós possamos, enfim, reconhecer a nossa natureza primordial. Sustentando a presença de Guru Rinpoche, a gente faz a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Logen Yoge no Jansan. Pema Gesar Dom Pula. Yatsen Choki Nyodrupni. Pema June Jesudra. Kordu Kandro Mampeko. Eki Jesudak Drupki. Jende Lapche Sheksu So.
Guru Pema Siji Hum. Hum Orgen Yugi Nubjan Sam. Pema Gisardam Pula. Yantsen Chogi Nyodrupni. Pema June Jesudra. Kurdu Kadru Mampeko. Keki Jesudak Druki. Jinji Lapti Shitsu So. Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Choknan Lam Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho. Então, com a presença de Guru Rinpoche em nosso coração, em nosso fluxo mental, nós vamos buscar uma postura de corpo para já seguir a prática de meditação. Faço já os ajustes necessários. Pode ser deitada, sentada, como você se sentir mais confortável. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora, nesse momento, para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar, simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência.
without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious.
Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos.
The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento ou imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço.
And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta.
without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Tudo bem, pessoal? Toma seu tempo. Retomando o movimento, interagindo com o ambiente. Quem eu não tinha visto ainda, bem-vindos. Marcele, Carnê, Nina, Túlio, Miriam. Que bom estarmos juntos aqui, né? Começar a noite de quarta com uma prática como essa é uma grande oportunidade que a gente tem, né? De voltar para a gente e nos reconhecermos cada vez mais. É uma prática, eu gosto muito dessa prática, porque ela vem aparentemente como uma coisa simples de estabelecer corpo, fala e mente no estado natural, né? Mas no fim, a gente repousa na própria consciência primordial. A gente repousa nessa experiência que é anterior aos conceitos, né? E às elaborações. E o que é anterior aos conceitos? Isso é a nossa natureza básica, né? A nossa própria consciência primordial. Então, ela vem, pega na nossa mão desde a base, né? Para a gente aprendendo a soltar, relaxar, estabelecer corpo, fala e mente. E aí, depois, quando isso está estabelecido, solto, estável, vívido, né? Presente, aí a gente reconhece a nossa natureza e repousa aí. É muito fantástica, né? E, ao mesmo tempo, é uma condução simples, né? Sem palavras complexas, e é uma condução simples que o Lama fez, que é muito preciosa. Então, por isso eu trago com frequência, que é para nós a fundação, o caminho e a fruição, né? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente seguir? Sim, Nina, fica à vontade, pode abrir aí. Aline, sabe o que eu queria falar? Fale. Você é demais, Aline. Você alimenta meu ego. Não vou pegar para Não. mim, não. Ai, você. Só vou falar isso, tá bom? Obrigada, Obrigada, querida. querida, querida, querida. Obrigada. A gente é um espelho, né? Você vê em mim, com certeza é reflexo do que está aí dentro de você. Tem nada de especial, não. A gente está tudo junto e que nem todo mundo igual. Bom, então vamos, a gente vai começar. Eu separei hoje, a Flor me mandou, há umas 2 semanas atrás, uma prece que a G usou num estudo de anos atrás do Budismo com Atitude. E a Florência, vocês sabem, né? Aquela enciclopédia maravilhosa, ela guarda as coisas na memória e no computador. E aí ela me mandou e falou: acho que vai ser um bom material de apoio, assim, para a gente, que é uma prece para a gente fazer, né? Para a gente não perder o treinamento da mente em 7 pontos do coração, assim, e do nosso fluxo mental. E aí eu disse, vamos fazer, vamos ler juntos aqui, mas eu queria esperar terminar o livro, né? Então a gente terminou, e aí agora eu trago essa prece que depois eu posso encaminhar lá no grupo para vocês, né? Que é para a gente fazer assim, é uma coisa super simples, pequena, para a gente fazer todo dia, para a gente se lembrar do treinamento da mente em 7 pontos, a gente se lembrar de todos esses conteúdos maravilhosos de liberação, que a gente pode usufruir deles, usá-los o tempo todo, né?
especialmente no nosso movimento no mundo. Eu acho que esse é muito fantástico, isso me encanta muito no treinamento da mente, porque a gente usa toda a vida para praticar, né? E aí, quando a gente cai nas adversidades, a gente vê se a prática está funcionando e usa aquilo para praticar mais, né? Então, a prece serve para nos lembrar dessa possibilidade, né? Deixa eu achar ela aqui. Tem muita coisa aberta. Aqui está. Vamos lá, então, contemplando a ambrosia para a mente, por Jamya Khyentse Wangpo. Nesse comentário sobre os 7 pontos do treinamento da mente, instrução essencial dos preciosos Kadampas que sustentam os ensinamentos dos 7 Dharmas divinos na tradição Chekawayeshe Dorje, há 3 partes principais. Bom, gente, eu vou começar já aqui dizendo a todos que se a gente tiver dúvidas quanto aos 7 Dharmas divinos ou esses aspectos, se tem alguém aí que saiba, abra o microfone para falar para nós. Senão, nós vamos esperar a semana que vem para a Flor esclarecer para a gente, que hoje ela não vem. E eu creio que ela viria, enfim, mas independente de saber ou não do que se trata exatamente os 7 Dharmas divinos, a gente faz a prece com uma confiança e a fé que a gente já tem nos ensinamentos, né? Então, essa é uma instrução dos Kadampas, né? Parte um, bom, no início, que é dividida em 2 subdivisões. O título da prece. O título da prece. Alguém falou alguma coisa? Quer perguntar? Acho que não, né? Vou deixar mudo aí, quem quiser falar pode abrir o microfone. O título da prece: Ambrosia para a mente, uma prece dos 7 pontos do treinamento da mente. Homenagem. Prostro-me diante dos guias espirituais do veículo supremo, a fonte de tudo que é positivo no Sansara e no Nirvana. Que os preciosos mestres concedam suas bênçãos para que minha mente seja purificada por meio dos 3 tipos de fé. Parte 2, bom no meio, o principal tema do texto que tem 7 subdivisões. Então, toda prece começa com o título e a homenagem, né? A gente homenageia e pede os ensinamentos. Então, esse texto tem 7 subdivisões. As preliminares, a base para a prática. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos para que eu possa treinar nas preliminares de modo completo, reconhecendo quão difícil é obter as liberdades e vantagens e quão facilmente elas são perdidas. Farei sempre todos os esforços para agir de acordo com as leis do karma, adotando ações virtuosas e evitando o que é prejudicial, e desenvolverei a genuína renúncia do samsara. A prática principal, treinar na bodhicitta. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos para que eu possa sempre cultivar os 2 aspectos da bodhicitta, purificando minhas percepções dualistas que não têm base na realidade, no espaço que tudo permeia, e praticando a profunda troca de minha própria felicidade pelo sofrimento dos outros. Transformando a diversidade em caminho para o despertar. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos, para que quaisquer adversidades e sofrimentos que possam surgir, possam ser vistos como as artimanhas desse demônio, o apego ao eu, e possa eu transformá-los no caminho para despertar. 4 ponto, aplicando a prática ao longo da vida. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos, para que eu possa me concentrar na essência da prática ao longo da minha vida, e sempre aplique os 5 poderes do pensamento puro e da ação pura, acumulando mérito, purificando o obscurecimento e fazendo preces de aspiração. O 5º ponto, a avaliação do treinamento da mente. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos, para que, com autoconfiança, alegre e liberdade da mente, eu possa trazer todas as circunstâncias adversas para o caminho, e para que tudo possa se tornar um remédio para o apego ao eu. O 6º ponto, os compromissos do treinamento da mente. Possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos,
para que eu possa manter minhas promessas sem hipocrisia e possa sempre permanecer imparcial e livre de ostentação, protegendo os compromissos do Lojong como eu faço com a minha própria vida. Os preceitos do treinamento da mente no sétimo ponto. Em suma, possam os preciosos mestres conceder suas bênçãos para que eu possa seguir genuinamente todos os preceitos, para incrementar os dois aspectos da Bodhicitta e para que nesta mesma vida possa atingir a realização do veículo supremo. E a prece 3, bom no final, dedicação, pelos méritos dessa aspiração sincera de praticar os 7 pontos do treinamento da mente, a essência do coração do incomparável Joe Atisha e seus herdeiros, que todos os seres atinjam o despertar perfeito. E o colofão, esta prece unidirecionada, foi composta diante da preciosa estátua do glorioso Atisha, em Quechonyantan, por Jami Khyentse Wangpo, um yogi despreocupado que vagueia por toda a terra e é extremamente dedicado à preciosa tradição Kadampa. Que isso seja realizado. Traduzido por Jane Pida em 20 de novembro de 2018. Então, aqui é uma prece que a gente pode fazer, né? Uma aspiração, na verdade, né? Que a gente pode e deve fazer sempre que a gente lembrar, tiver no celular, tá esperando, a gente vai lembrar disso para trazer o treinamento da mente em 7 pontos para o nosso dia a dia, né? E aí agora eu vou trazer alguns elementos, tudo bem, gente? A prece sintetiza todo o ensinamento, né? Não sei se vocês se lembram dele todo, mas aí o que é a minha sugestão para hoje é que eu peguei aquele quadro, deixa eu tentar achar aqui. Eu tô falando muito ligeiro, tô atropelando os raciocínios aí, gente. Eu peguei aquele quadro azul, né, com os aforismos, e aí eu fiz um pequeno resumo. Lembram que desse quadro que a gente viu na semana passada, né? A gente leu juntos todos os aforismos, né? E aí, que alguns, Darcy e alguns mais têm no quadro, né? Isso aqui é bom a gente ter impresso para a gente ler os aforismos somente, né? E se lembrar dele memorizando esses aforismos. Mas o ponto é que às vezes a gente passa por algum deles e na hora a gente não lembra do que se trata. Mas do que se trata aquele aforismo, né? Uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Intuitivamente, a gente já sabe porque isso já passou dentro do nosso coração, né? Então, ainda que a gente não sabe explicar ou entenda realmente no momento, a gente já tem uma experiência do que é isso. Mas ainda assim, aí tem todos os 7 pontos, né? Ainda assim, eu fiz, não terminei de passar para o documento ainda, um pequeno resumo só para a gente retomar na nossa mente do que se trata cada um deles. E aí a gente começa lá pelo primeiro ponto, com as preliminares, que são os 4 pensamentos que transformam a mente, ou as 4 revoluções da perspectiva, como o Lamala tem chamado nos ensinamentos que ele está dando, quando emerge do retiro, né? As preliminares, elas são fundamentais, porque se a gente não tiver isso realmente como uma verdade, uma experiência, né? Se a gente não contemplar isso na sua profundidade, a gente vai facilmente se perder dos ensinamentos e das práticas. Então, quando a gente traz os 4 pensamentos que transformam a mente, a gente vai olhar para eles assim, vai para fazer surgir um senso de urgência, assim, sabe? A gente não pode se desconectar do Dharma porque essa é uma oportunidade muito rara que a gente tem. E essa oportunidade rara, ela não é garantida para sempre. Então, a gente vai olhar para essas experiências para fazer surgir a nossa motivação. Dentro das inteligências que o Lama tem ensinado, que a gente tem acompanhado, né, quando ele sai do retiro, essa se refere à inteligência conativa, está relacionada a esse aspecto do primeiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos, quando a gente observa, quando a gente contempla os quatro pensamentos que transformam a mente, a gente vai fazer surgir uma motivação muito verdadeira e profunda, assim. É um anseio verdadeiro, real, assim, eu preciso praticar. A saída está na prática, né? A saída de quê? A saída do samsara, né? A saída desse ciclo infinito
de sofrimento. É nessa experiência que a gente vai conseguir, reconhecendo essas experiências, que a gente vai conseguir fazer surgir realmente uma motivação no nosso coração, acender essa chama, para que a gente tenha energia, vontade, né, disposição para seguir praticando o Dharma em todos os momentos. Não se distrair, né, com os prazeres fugazes, que são bons também, e a gente vai usufruir deles. Mas mesmo quando a gente está usufruindo dessas alegrias hedônicas, né, a gente pode compreender isso pelo olhar do Dharma, sabendo que isso faz parte de uma experiência de bem-estar, é necessário, mas se a gente se fixar, se apegar a elas, aí vai gerar sofrimento. Então a gente olha para as experiências hedônicas também, usufrui delas, mas com essa visão de liberdade, né? E com o desejo de que todos os seres possam experienciar esses bens, né? Essa forma de bem-estar. Ter uma moradia digna, vestir, comer, tudo isso que está nesse aspecto relativo e dentro dessa experiência do bem-estar hedônico, né? Então a gente olha para tudo isso com essa liberdade, né? Então o que vai fazer a gente realmente sentir essa motivação são esses quatro pensamentos que transformam a mente. A rara e preciosa vida humana de tempo livre e oportunidade. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem bem, né? Tempo livre significa ter tempo para respirar o presente, deixando que o coração e a mente sejam permeados pelo Dharma. Oportunidade inclui encontrar as circunstâncias apropriadas para a prática, incluindo uma tradição espiritual que seja compatível com sua própria aspiração e com seu temperamento. Então, aqui a gente já tem essas duas experiências, essas duas coisas, né, gente? Nós temos uma vida humana, estamos todos aqui, né? Preciosa, né? A gente tem a oportunidade de ter contato com o Dharma. De tempo livre, a gente não precisa ficar fugindo de bombas, lutando pela nossa sobrevivência. A gente tem tempo livre. Temos todos muitos afazeres, mas a gente tem tempo livre também para fazer essas contemplações. E oportunidade, a gente está claro que a gente tem essa oportunidade. A gente está aqui reunido estudando os ensinamentos transmitidos por um mestre que recebeu de outros tantos mestres. Então, a gente tem a vida humana de tempo livre e oportunidade. Então, a gente precisa usufruir delas para fazer com que o Dharma realmente seja uma forma de compreender e estar no mundo. Se a gente tiver a, a certeza, assim, de que essa vida que a gente tem agora não é uma vida fácil de se ter, ainda que a gente passe uns perrengues, tenha dificuldades, não é uma vida fácil, né? A gente olha para o lado, como a Rita estava dizendo no início do encontro, antes de começar a gravar, né? Das notícias todas na TV, de tragédias acontecendo no mundo inteiro. As pessoas passando por essas tragédias, elas não têm agora, nesse momento, esse tempo livre e essa oportunidade que a gente tem de estar contemplando todos esses ensinamentos. Então, a gente olha para essa experiência e usufrui dela, né? A gente aproveita que agora a gente tem, mas não é garantido que a gente vai ter na semana que vem, ou na mês que vem, na vida que vem, né? Então, se a gente sabe que isso não é garantido, é possível que a gente se empenhe um pouquinho mais na nossa prática, né? O segundo pensamento, morte e impermanência. O propósito de ponderar sobre a morte e a impermanência é inverter a tendência perniciosa da mente humana de ver as coisas como sendo mais estáveis do que são. Então, é isso que eu acabei de falar, né? A gente vai contemplar a morte e a impermanência, a gente vai olhar para essas causas e condições que estão operando agora, não é garantia que elas estejam aqui daqui a pouco, amanhã, por exemplo. Pode ser que amanhã a gente não tenha mais condição de estar aqui, né? Acontece uma tragédia qualquer e a gente não tem essa condição. E é igualmente a morte, né? A gente tem a vida como uma garantia de longo tempo, né? A gente não contempla essa experiência como uma experiência possível de acontecer daqui a pouco. Então, se a gente tivesse clareza de que que a morte pode bater na nossa porta a qualquer instante, e que não é garantia que se a gente morrer agora, a gente siga para um renascimento tão auspicioso como o que a gente tem agora, se a gente tiver isso como certo na nossa mente, no nosso coração, a gente vai se dedicar ainda mais, porque o que vai seguir
de semente positiva e virtuosa com a gente, são essas que a gente planta com o Dharma, né? Essas compreensões que o Dharma nos traz. Então, é uma contemplação para a gente fazer, para a gente se liga, se liga, cara pálida, né? Vamos lá, você não pode cair esperando a vida passar, né? A natureza insatisfatória do ciclo da existência, o sofrimento e o descontentamento que permeiam todo o samsara. Esse é outro pensamento que pode transformar a nossa mente completamente. Porque se a gente estiver buscando satisfação nas experiências transitórias, é garantido que a gente só vai encontrar sofrimento. E como que a gente vai encontrar uma liberação do sofrimento? Se não pelo caminho, né? No nosso caso, o caminho do Dharma, que dentro das tradições que eu conheço é o único que propõe realmente uma liberação do sofrimento e das causas do sofrimento, né? Então, se a gente tiver muito claro essa natureza de insatisfatoriedade, sofrimento que a vida por si só tem naturalmente, se a gente tiver isso com muita clareza, a gente vai. Não estou satisfeita de sofrer tanto, né? Então, vou buscar um caminho que me ajude a liberar desse sofrimento. Não faz sentido ficar aqui, né? Deslizando nesse sofrimento infinito. Se tem um caminho, eu vou seguir esse caminho, né? Faz sentido, gente? Hoje estou com cara de professor, todo mundo caladinho, só rapidinho. Vamos lá para o quarto pensamento que transforma. Para o quarto pensamento que transforma a mente, Sophie. Karma. Karma refere-se à natureza das ações e como suas consequências se desdobram ao longo do tempo. As repercussões do karma são profundas porque afetam não apenas a vida presente, mas toda a continuidade da consciência que se estende por muitas vidas. Então, se a gente tiver também o karma como uma coisa certa, né? A gente vai olhar para as nossas ações e ter muito cuidado, especialmente com as ações que não são muito positivas ou construtivas, né? Porque essas ações têm consequências que se desdobram ao longo do tempo. Uma consequência mais imediata pode ser causadora de mais sofrimento, e numa consequência de longo tempo, né, mais tardia, vamos dizer assim, pode ser um renascimento em reinos inferiores ou numa situação difícil. Então a gente vai olhar para o karma, reconhecer ele operando, para também trazer para a gente essa clareza de que é necessário para o nosso próprio benefício. É mais interessante que a gente tenha ações positivas e benéficas, né? Porque se a gente plantar uma semente de laranja, a gente vai colher laranja, a gente não vai colher caqui, né? Se a gente planta se as nossas ações são negativas, causadoras de sofrimento, o que a gente vai colher daí não é outra coisa senão sofrimento, né? Ainda que as pessoas às vezes tenham uma ação que de imediato parece que, uma ação negativa que de imediato parece que traz satisfação, mas nós todos aqui sabemos que não traz, né? Não traz. Se a ação causa dano, ela não traz benefício para ninguém. Ainda que no momento a pessoa causadora do dano possa se sentir beneficiado, ela não gera benefício. Faz sentido, gente? Todos esses pequenos detalhes aqui que eu tirei tudo do livro, tá? Não é nada da minha boca, não. Tirei tudo lá do livro, só com pequenas frasezinhas assim, né? Pequenos trechos para a gente se lembrar, tá? Tudo bem? Ninguém quer falar nada? Nina, pode falar. Oi, Aline. Não, uma coisa que eu queria falar do karma, que para mim é muito interessante, que quando eu me dei conta, foi muito transformador na minha vida. Contemplar o karma tira a gente de uma posição de vítima, né? De vitimização. E isso eu acho que é muito libertador, sabe? Você não aponta mais os dedos e você olha para você. Isso, ao mesmo tempo que é aterrorizante, assim, né? É muito libertador, É, né? Você vê que tá na tua mão, né?
Está na É, tua mão o dia de amanhã, né? Não é exato. culpa de ninguém. Então, isso eu achei muito libertador da contemplação do karma. Muito bom. Eu concordo com você, Nina. Que tem uma, aí a gente tem uma clareza de uma autorresponsabilidade, né? Exato, A gente se exato. responsabiliza pelos nossos atos porque a gente sabe que isso É, tem consequência. E às vezes as aham, questões que a gente tem agora, a gente não vai buscar também para ficar apegado, né, em vidas anteriores, claro, mas a gente entendendo por essa ótica, a gente também abre espaço para isso se dissolver, né, para purificar e é transpor, isso. né. Muito bom, eu concordo plenamente. Obrigada, Nina. Vamos por ordem. Roberto primeiro. Olá. Tudo bem, Eu acho querido? que isso que a Nina falou é muito importante, porque é possível ver a vida sem ter pelo registro da culpa, entendeu? Então isso é muito importante, porque você olha as coisas e fala, gente, se tivesse causas e condições exatamente como aconteceu com outro ser senciente que eu estou vendo, eu podia estar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Exato, Para o bem ou para o mal, quer dizer, você fala, isso muda muito a maneira de ver a vida, né? Eu acho que isso é uma coisa. Isso não significa que a gente vai aplaudir a coisa horrorosa, óbvio que não. Mas você exato, já está numa posição de mente em que você tá vendo diferente, sabe? Isso dá para ter evidência empírica disso, Certeza, com certeza. né? Isso é Obrigada, Roberto. muito importante. Muito Valeu. bom. Obrigada, querido. Aninha ou Paulo, manda. Esse tema do karma aí chamou a atenção também nesse livro que a gente está com a sugestão para estudar aqui, né, sobre o karma. Tem uma frase que não vou conseguir reproduzir com precisão agora, mas que tem a ver muito mais com o ser que eu quero vir a ser e não ficar, né? Então, se você falou de plantar uma laranja, eu preciso semear laranja. E a semente da laranja pode gerar outros tantos frutos, outras tantas sementes, né? Então, se eu ficar olhando para um passado e me lamentando, não vai trazer muito benefício. Agora, se eu olhar para a condição que estou e aonde é que eu posso aspirar a chegar, o que eu devo fazer para isso, acho que também é muito estimulante, né? Poxa, eu posso começar a trilhar disso para chegar lá numa outra situação melhor do que essa que está aqui, né? Maravilhoso, Paulo. Faz todo sentido. Você me trouxe essa reflexão, assim, porque às vezes a pessoa vê o karma de uma forma punitiva, né? E fica se lamentando, lamuriando pelo passado equivocado que teve, que não vamos saber qual é, né? Mas alguma coisa teve e também tá tudo bem, né? Já passou, tá aqui. E aí a gente faz essa conexão com o que eu quero ser no futuro é maravilhoso, porque o que eu serei, né? Para onde esse fluxo vai seguir depende do que é feito agora, né? E de tantas outras experiências, mas tem total diferença nessa colheita futura, né? Maravilhoso. É, e é um bom exercício para cada um de nós pensar, né, gente? Que se cada um de vocês trouxerem aí à mente, qual a sua aspiração para o futuro? O que você deseja para essa vida, para outra? Qual que é seu maior desejo? E o que você pode fazer para esse desejo se tornar mais possível ou se tornar fato, né? O que é que a gente pode fazer? O que você pode fazer para nutrir as sementes desse desejo, dessa aspiração, né? Dessa motivação? Muito precioso a gente pensar. Aí a gente vai plantando a sementinha e vai nutrindo o terreno, regando, né? Cuidando. Muito, muito precioso. Obrigada, Paulo, querido. Roberto, manda. Ainda sobre karma, Sim. karma ainda é um ensinamento provisório. Isso facilita a gente fazer inferências. Porque o ensinamento definitivo é que é possível superar o karma. É que é possível operar a mente de forma não dual, em que relações de causalidades passam a não existir mais. E esse é o definitivo, que a gente teria que realizar para entender direito isso de uma outra forma, né? Mas o karma não. Porque o karma é como se fosse um matrix, em que as coisas assim, dado que a gente está se relacionando todos interconectados, é como você falou, laranja semeia laranja, planta laranja. Então, isso aí está na dualidade, não tem a menor dúvida. Enquanto a gente se sentir um ser dual,
a gente está imerso nas teias do karma. Então você fala, ah, tá, então isso que está acontecendo comigo é fruto do karma? É fruto do karma. Quer dizer, a gente é uma manifestação kármica porque a gente não tá, a gente ainda tem a vidya. Então Uhum. o conceito dá conta, entendeu? O Sim, conceito dá conta. sim. Então a gente poderia até mapear, de uma certa maneira, qual a probabilidade mas a gente faz isso todo dia, a gente faz planejamento para fazer amanhã, a gente faz planejamento para fazer há 5 anos. A gente não tem garantia nenhuma que tenha essa realidade de vigília daqui a 5 anos. É que nem um sonho, eu estou dormindo aqui, como é que eu vou saber o que que eu vou sonhar? Eu não tenho esse feed. Mas na vigília a gente faz, a gente combina. Ó, quarta-feira a gente vai estar aqui, a gente aparece. As Ah, coisas funcionam, são operacionais, entendeu? Estão sim, movidas por causa de condições. sim. Então, isso é uma Exato. maneira interessante, eu acho, de ver, de que, gente, no, tem o lama, é o Gabriel, eu nunca sei o nome dele, vocês devem conhecer, Lau, alguma coisa, que começou desde pequeno lá no SEB e que depois foi Liawen, né? pro. Hein? Liawen. Sabe quem é, né? Que Aham. é Gabriel o nome dele. Ele falou uma coisa uma vez, muito tempo atrás, que eu lembro até hoje. Olha, o ensinamento budismo do budismo é 90% para tentar fazer um ego saudável e 10% para dissolvê-lo. Então, esses ensinamentos provisórios é uma maneira de a gente aqui. O que é ego? Ego, no fim, é achar que o mundo externo está separado do interno e a gente é que nem uma formiguinha andando no caminho. Isso é ego. Aí você vai falar, personalidade, vai sofisticar muito, mas no fundo é essa ter percepção de que a gente está no mundo independente da gente. E vamos combinar, é o senso comum que a gente percebe, né? Eu, pelo menos, olho assim as coisas, eu estou vendo vocês. Você fala, não, eu estou sentindo com a dupla visão, em que eu tenho a visão já vindo, sentindo a vacuidade, não estou, pô, não estou, isso eu não estou. É, ainda não Então, estamos, né? sim, sim, mas porque no Mas, dia que se tiver, eu não vou, a gente não vai nem conseguir explicar exatamente para o exato, outro o que é ter desperto. O que a gente exato. vai é pelas beiradas, né? De que você não tem menos emoções perturbadoras, você vai com um monte de Sim. caminho. Então, eu acho É, que isso é uma coisa interessante de é pensar isso, nisso. é exatamente isso, Roberto. Quando ele traz aqui as preliminares, né, no primeiro ponto, é para a gente ter essa. Como é que a gente está operando nesse momento? Como é que tá? Nesse momento a gente está enrolado nessa teia. E aí ele traz elementos para a gente olhar para isso. Não, não, não precisa ser assim. Pode ser diferente, eu posso usufruir dessa vida humana e preciosa com da melhor forma possível para que eu me libere realmente do sofrimento. Então, é, os quatro pensamentos que transformam a mente, né? Essas quatro revoluções das perspectivas, elas vêm para dar um sacode na gente, para a gente olhar para isso. Não, não é assim. Isso está construído, mas a gente ainda não percebe. Então, é através desse olhar, dessas coisas condicionadas que estão operando, a gente vai buscar o caminho. E aí, no segundo ponto, já daqui a pouco, ele já leva a gente lá para a Bodhicitta absoluta. Então, tudo isso está funcionando, mas na verdade nada disso é real. Nada disso é real. São manifestações ilusórias, são só aparências se manifestando e a gente se relacionando com elas como se elas fossem reais, sólidas e inerentemente existentes. Então começa a gente reconhecendo onde a gente está. Depois ele pega, a gente lança lá em cima para ver que nada disso é real. Nada disso tem essa solidez. Nós todos somos seres livres, completamente livres. Mas a gente está tão entranhado nessa rede de confusão que a gente não vê, né? Então aí começa dessa forma. Aí depois ele vai devagarzinho, mas então reconhece esse aspecto, esse aspecto. Aí a gente vai trabalhando onde a gente está de novo, para no fim repousar no lugar onde a gente deveria estar permanentemente, constantemente, que é a nossa natureza primordial. Mas a gente não acessa ela ainda. E a gente ainda aqui, todos nós, eu arrisco dizer, me perdoe se alguém consegue, eu estou falando besteira, a gente não consegue simplesmente sentar e reconhecer a nossa natureza primordial. A gente está imerso na teia de condicionamento. Então a gente vai usando essa teia para acessar, para desvelar essa natureza que já é presente. Que a gente não consegue sentar e colapsar, né? Como diz do John Limpa no Dharma Tolo.
colapsar a falsa caverna de aparências. A gente não consegue simplesmente fazer isso. Então a gente vai seguindo o caminho até que reconhece o que já está presente. Paulinho, Ana, pode abrir. Sim, Roberto. Mas eu acho que a gente já consegue um pouquinho reconhecer de que a vida pode ser um laboratório, entendeu? É porque aí a gente transformar a vida em prática. Porque Sim, aí você vai ter prática no sonho, se possível, exato, tentando ser um pouco mais lúcido, na vida de vigília, no dia que você morrer, em tudo, exato, tudo. Entendeu? Aí exato. você chega e fala, puxa, claro que eu não tenho aqui a realização de chegar e falar, não, eu estou vendo claramente de que eu estou uma consciência não dual, me manifestando e olhando sonhos. Não estou. Uhum, Mas eu já uhum, percebi, isso eu realmente já percebi, não quer dizer que eu não possa ser perdida, obviamente pode, mas de que o que eu vejo como realidade, ela é filtrada pela mente. Ela não uhum, é reificada fora de mim, entendeu? Da maneira que eu interpreto o que os sentidos me trazem e o que sim, a mente me traz, eu posso ver de formas diferentes. Eu exato. posso ver uma mesma situação de mais de uma maneira. Eu acho que todo Exato. mundo pode fazer esse Com exercício, né? certeza. Olha alguma coisa que acontece para vocês e você fala, eu podia ver isso de uma forma diferente. Aquela coisa que o Lama Santos adora mostrar do cubo. Muitos aqui já Sim, devem ter visto. Na maneira que você vê o cubo, você vê de mais, você pode ver como hexágono e tal. Então, aí você fala, e realmente eu podia ver de forma diferente. Isso significa que a gente tem alguma liberdade. Essa liberdade de uhum, operar fora do karma, mesmo a gente não tendo, a gente tem um pequeno insight, eu acho, sim, pelo menos, de que é possível. E se é possível, vira hipótese de trabalho. com Você fala, pô, certeza. mas se é possível, por que que eu não uso isso como hipótese de trabalho a partir de agora? E Exato, aspiro, em momentos de transmigração, que continue, nem que seja exato, como karma, né? exato. Nem que você fala, pô, eu acho isso. É Gente, isso. eu acho que faz sentido, entendeu? É Dá um exato. certo conforto, porque eu olho o negócio e falo, gente, faz sentido. Não é porque alguém falou. Eu tenho um pouco de dificuldade disso. O mestre falou, eu falo, ih. Claro, argumento de autoridade é importante. Você não tem nada, eu estou no incêndio, o bombeiro fala, fica por ali. Eu vou questionar se o bombeiro tal, tal. Não, eu vou seguir, confio. Mas num determinado momento que não seja tão crítico, eu penso, poxa, é razoável, Sim. entendeu? E quando eu É, acho razoável, eu ganho confiança. sim. É esse Não faz aspecto, né? sentido isso? Claro que Eu faz. acho que Mas faz. aí, tudo que você disse é exatamente o treinamento, né? A gente usa tudo. É o treinamento que o Lama nos ensinou no livro, né? Que a Tisha deixou, ele nos ensinou aqui. É exatamente, é tudo isso. E o exercício, né, da confiança é também isso que você disse, Roberto. A gente não faz só porque o mestre falou. Eles nos orientam a testar e ver se isso que eu falei é isso mesmo. Observa aí na sua prática, na sua experiência. E aí a gente vai, né? Ai, não acredito nesse professor, não. Testa, pratica, aí você vai ver. Caraca, é exatamente assim. Aí a gente vai desenvolvendo essa confiança, não numa fé cega, mas numa fé de ter experimentado e visto que aquilo tem sentido, aquilo que ele disse é verdade, né? Então é esse caminho, exatamente. Você resumiu de novo o treinamento inteiro. Aninha ou Paulo? É rapidinho, que eu queria só colocar como. E tem hábitos que eu vejo em mim, por exemplo, hoje, como é a personal. Aí a gente conversa sobre político para mim é a pior, é o que me tira mais. Então, é dizer assim, puxa vida, mas quando é que eu vou sair desse hábito, né? Eu falo, olha, nós dois vamos para o inferno, não vou ficar no jardim do inferno, porque a gente ainda não consegue parar de xingar esses caras. Mas credo, eu sei que não pode, eu sei que está errado, pode ser um. Eu sei que ele é tudo e mais um pouco, mas eu não posso nem pensar, eu deveria agora manifestar, a gente vai para o jardim do inferno. Então, tem os hábitos que, para mim, sabe, para mim, Ana Luz, são difíceis. Apesar de eu saber que não se deve, que tal, não falo nem de outras coisas, né? Mas não devia nem manifestar aquele negócio de fofoca ou de, né? Dá vontade, eu quero fofocar bastante, dizer que aquele
peste, sabe? É difícil tirar esse hábito, cara. Sabe? E aí a Rita falou sobre o jornal. Às vezes me dá vontade nem mais ver jornal, porque o instinto da fofoca e da coisa vem, crítica vem toda assim, sabe? Safado, sem vergonha, isso para baixo. E é difícil. Eu, Sabe? É eu te complicado. entendo, Aninha, eu te entendo super. E é assim, é isso mesmo, a gente está nessa teia, minha amiga. Aí a gente olha para esses condicionamentos que eles são os nossos materiais de prática. A gente olha para isso operando. Porque se a gente pensar em anos atrás, talvez a gente nem percebesse, né? Só tá lá, ó, descendo a lenha, falando. E eu nem via isso como uma coisa grave, uma coisa que fosse, sei lá, importante, né? É só, Natural, tô todo mundo falando faz. natural, né? Faço isso com a minha personal, aí quando vão na manicure, dá de novo, entendeu? Então, e agora assim perceber que não, né? Eu tenho que dar uma freada nesse hábito, assim. Sabe o que é interessante? Olhar o impulso da fala, né? Olhar isso surge primeiro para a mente, né? Antes de sair como fala, a gente pode ir reconhecendo na mente. Aí é châmata, né? A gente treinar essa condição de reconhecer os nossos impulsos, todos eles físicos ou verbais ou mentais, né? Mas isso tudo é elemento para a gente usar na nossa prática, para ajudar a gente a aprimorar no caminho. Ainda bem que você tem esses condicionamentos todos e está percebendo eles. Porque são eles que vão servir de combustível, sabe, para a sua prática. E também de parâmetro de qualidade, para você ver quanto você evoluiu. Ah, já não sou mais assim, já, sabe, eles são úteis, não nega eles não. Também não se apega a eles. Se eles estão aí, Aham. usa, até que eles vão embora, se dissolvam. Para mim, assim, eu entendo você que tem, eu também tenho uma raiva danada dessa classe, de muitos dessa classe política, né? E aí e eu vivo numa cidade difícil para mim. Aí o que eu tento fazer, assim, o que eu faço, na verdade, é evitar, sabe? Eu evito esse assunto com pessoas que têm uma visão diferente da minha, que vai dar embate. Porque não vai ser positivo para mim nem para a pessoa. Eu não tenho lucidez para fazer o negócio ficar positivo, sabe? Aí eu evito falar desses temas, porque aí mantém amizade, mantém relacionamentos que tenham inúmeras outras qualidades, sabe? Apoios. Mas assim, mesmo que a pessoa concorde comigo, o pior é isso, porque aí parece que você duas marretando, colocando lenço Eita! na fogueira, entendeu? Então não é bom, não, Não, não é não é bom que não bom. vai nem para mim, nem para outra, né? Nem para Não é. ninguém. Exato. E é uma E ação ele vai virtuosa de continuar mente, né? fazendo as coisas. É, De é fala e de mente. complicado. Mas tá tudo bem, usa isso para praticar, para perceber. Uhum. E aí, quando você sentir o impulso chegando, tá coçando a língua, você toma uma água, toma um café, respira fundo. Se sair, tudo bem, vai sair com essa pausa, né? Mas a gente vai usando para praticar. Obrigada, Aninha, querida. Obrigada, Aline. Nina, Ô, Ana, eu também tenho uma dificuldade enorme com isso, sabe? E sabe uma coisa que tem me ajudado muito quando eu me vejo nesses embates? Eu paro e vejo quanto aquilo não é apego ao meu autocentramento. Eu falo, gente, eu fico com tanta raiva dessa opinião diferente, porque eu, no fundo, acho que a minha opinião é o máximo. Então, isso tem me ajudado, sabe, Ana, a não me irritar tanto com essas opiniões escabrosíssimas que a gente ouve por aí. Porque eu olho e falo, gente, para a realidade dessa pessoa, isso faz sentido. é, E eu, aqui no alto do pedestal do meu autocentramento, estou achando que é um absurdo isso. Então, isso tem me ajudado, sabe, Ana? Eu dar um chute no meu ego, falo, sai daqui, desgraçado, sai daqui, ô porqueira. Sai daqui, porqueira. Deixa a pessoa falar um pouco esses absurdos dela. Sai daqui, ouve com paciência. Mas eu também faço isso. Quando o assunto começa, eu saio da sala. Também faço isso. até a gente já desenvolver habilidade, né? Que eu não faço ideia de É, como são esses meios hábeis, assim.
Mas estou nessa Mas, mas, aspiração. mas, pessoal, o político não nasceu do nada e apareceu agora como um ente que veio, né? Causas e É, condições levaram para que esse contexto tivesse formado, né? Pensa certeza. só. Você fala, ele foi criancinha, ele foi criança, entendeu? Se a gente tivesse tido exatamente a mesma coisa, mãe político, pai político, tudo nisso, será que a gente estaria fazendo muito diferente? Não estou dizendo que o que ele está fazendo está certo, tá? Não tá. É porque ele vai semeando coisas que ele vai pegar, entendeu? Então, Dificuldades na frente. Mas isso aí dá. Porque a gente sempre lê da vacuidade e tal, tal. Se a gente não consegue usar isso na nossa vida diária, tá faltando um parafuso, não tá? No engenho. Pensa só, olha, eu sempre penso, sim, consciência, contínuo consciência não inerente, tal. Aí tem um monte de tese, teoria. Aí na vida prática, né? Quando eu encontro outros seres, eu olho o cara fazendo, para um determinado aspecto, atitudes hipócritas, um monte de problema. Mas aí se eu reincirco ele como se fosse totalmente separado, entendeu? Então eu vou estar com cartaz assim, morte aos políticos. Não vai dar certo, gente. então, Né? e essa desconstrução a gente vai É. perceber, assim, vai trabalhar quando a gente entra no próximo ponto, de bodhicitta absoluta e relativa. Que aí a gente vai reconhecer essa experiência causada por múltiplos fatores, né? Com causas e condições distintas, operando e construindo essas identidades, essa forma de agir equivocadas. E, além disso, a gente vai ter bodhicitta relativa, que é um desejo, um reconhecimento da natureza livre dessa pessoa e um desejo, uma aspiração, e a gente vai fazer o que é possível para que essa pessoa ultrapasse esses enganos, que geram mal para ela, geram mal para muitos outros seres, né? A gente reconhece isso, equilibra isso no segundo ponto. Sim, Aninha, Só, rapidinho, Cris. só uma coisinha rapidinha. Quando você falou isso, se eu tivesse nessa mesma linha, se eu tivesse nascido com os pais, isso e aquilo, e eu me lembrei que, por exemplo, aqui em Curitiba teve o caso, o promotor, um monte de garotada estava numa BMW, um carrão aí, bateu contra um poste, e o pai, que é promotor, que é rede social, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, e os próprios meninos gravaram eles mesmos fazendo a farra dentro do carro. E o promotor foi lá e falou que ele que estava dirigindo, e era um rapaz de 16 anos que estava dirigindo. E depois ele ainda comprou um carro, depois se ferrou também, mas não se ferrou muito, mas tudo bem. Mas comprou um outro carro para o rapaz de 16 anos. Aí exatamente isso que falou, Roberto. O pai, ao invés de dar o exemplo, realmente vem o pai, o avô e não sei o quê, e ficam dentro. Será que eu seria diferente desse menino, recebendo toda essa. Não sei, né? E é verdade, é A vis... verdade. É isso mesmo, a visão de E, mundo está Ana, moldada dessa forma, né? esse pensamento, a gente maturando, 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 faz com que a gente fique com menos raiva. Não é uma coisa de uma hora para outra, tá? Mas você vai reparar, desde que você começou a refletir sobre isso, 6 meses, um ano depois, aí você vê aquela notícia que antes você vai falar, mas que coisa horrorosa e tal. Você vai continuando, vai continuar a achar ruim. Mas a energia, entendeu? Da raiva, ela vai ficar um pouco menor. Isso dá para ter evidência empírica. Isso não significa que você não está olhando e você fala, gente. É como se fosse. Nós somos crianças brincando no Sassara. Aí você fala, pô, aí e a gente não percebe, entendeu? Mas, gente, se a gente acha que é possível despertar, ah, a gente não consegue nem aqui na causalidade dar uma diminuída nas emoções mais perturbadoras. Não, tá ruim, né? Se a gente tem esperança de um dia, a gente fala, não, despertar nessa vida, transferência pelo corpo de arco-íris, olha que beleza, né? Aí eu leio um político fazendo uma coisa horrorosa, já vi a energia assim e tal. Gente. A gente É, está se enganando, entendeu? Se a gente acha que a gente vai despertar, que nessa coisa meio michuruca, de pelo menos evitar o renascimento nos reinos mais infernais. Porque o renascimento no reino infernal não é só quando a gente morre e fica que nem os espíritas chamam de umbral, que você fica num pesadelo lá, que até que alguém te ajude, você fica lá, entendeu? Não, é renascimento no inferno na mente agora. A gente está com raiva, a gente está com o pezinho no inferno. E eu é. realmente acredito nisso, com evidência empírica.
É isso mesmo. Mas é esse aspecto também, né, Roberta? A gente vai reconhecendo assim, que a gente já evoluiu. Já evoluiu bastante. Aí eu também arrisco falar por todos nós. A gente já progrediu bastante nessas compreensões. Mas ainda a gente tem isso operando, né? E a gente poder reconhecer isso e falar sobre isso num grupo assim, onde todos aqui, né, se entendem e se apoiam, é bom, né? Porque aí também a gente não faz de conta que já é um ser liberado, né? A gente vai reconhecer e trazer e reconhecer o quanto a gente já progrediu e o quanto tem de caminho ainda, né? É isso aí. Deixa eu abrir E para. Aline, e a gente concorda em alguns pressupostos, é só É, isso. A gente só exato, precisa concordar em pressupostos. Porque se exato, a gente concorda nos pressupostos, a gente vai chegar à conclusão que a gente está no caminho. E no caminho, por melhor que você esteja no momento, nada garante que a gente não perca tudo. exato, Porque a gente tem exatamente. semente kármica de todo tipo, entendeu? É, Mas você fala, mas a exato, gente concorda com esse pressuposto, que você vai falar no capítulo 2 na próxima semana, que realmente essa interconexão faz com que tenha bodhicitta absoluta e relativa? Realmente. Então você fala, nossa, então tem alguma coisa em que, se eu não estou tendo essa bodhicitta, falta alguma coisa. exato. E tem um Então, se treinamento a gente, possível, né? entendeu? É, Mas isso é uma coisa, a gente concorda com um pressuposto, aí vira uma é, hipótese de trabalho. Porque isso exato. faz com que a gente não precise ser fiscal da gente, no sentido de volta para o registro da culpa. Ah, A gente se sim, sente sim. culpado. Né? Aí fica aquela coisa que você fala, cara, então eu não entendi. Eu entendi, mas não consigo praticar o mínimo. Você fala, olha, o cara está me ensinando aqui, sei lá, cálculo diferencial e tal, cálculo integral, e eu estou com dificuldade na hora prática da aritmética básica. Tá É, ruim? é isso aí. Mas deixa eu voltar É para a isso. Cris, senão nós não vamos deixar ela falar, Roberto. Sim, Cris, abre aí. Obrigada, Roberto, querido. Não, o que eu queria falar é o seguinte: a gente sempre com a Bodhicitta quer o bem de todos os seres, não é isso? Uhum, Para contrapor um pouco o que o Roberto está falando. Então, a gente deseja que a gente seja iluminado até para beneficiar os outros seres. Aí você vê uma pessoa dessas, do governo, fazendo uma medida extremamente prejudicial aos outros, né? Aí eu me questiono, eu falo, me dá frio no estômago, não tenho como não sentir, eu não sei se a raiva ou indignação, ou querendo que a pessoa enxergue o mal que ela está fazendo, né? sim, Então, é sim. isso que eu me questiono muito, né? Nessa questão de você querer o benefício de todos, e você vê um ser que tem um poder na mão, seja ele pequeno ou grande, não importa, fazendo um mal, mas que está claro o mal que ele está fazendo para os outros. Isso ainda me é muito difícil. Sim, e é mesmo, né, Cris? Mas a gente, quando consegue dar um passo atrás e olhar isso em perspectiva, assim, a gente reconhece essa trama operando na construção desse ser que está fazendo a ação maléfica, destes seres que estão sendo, né, o alvo, vamos dizer assim, dos malefícios dessa ação. Então, há uma trama gigante operando que depende de muitas causas e condições que estão além do que a gente compreende, assim. Mas a gente A única, aspira à liberação de coração, assim, a gente aspira à liberação de todos eles, de todos os que estão causando o sofrimento e dos que estão sofrendo, a, porque há um engano aí tecendo essa trama toda, sabe? E a aspiração não é de que esse ser que está fazendo mal fique bem e feliz no sentido hedônico, mas que ele se libere das causas e condições de sofrimento, desses enganos, desses obscurecimentos, porque se ele estiver livre, ele não vai fazer esse tipo de ação, né? a única coisa que me conforta, vamos dizer assim, quando eu penso nisso, é que ele está criando um karma muito pesado para ele mesmo, né? Que a gente acabou de falar aqui de ações e consequências. É a única coisa que me, vamos dizer assim, me acalma um pouco, sabe? Então, se ele está Uhum, fazendo isso tudo, ele está criando um karma extremamente negativo para ele mesmo, né? sim. Mas, Aí Cristina, tem um aspecto importante, Cris, da gente olhar para essa sensação que vem quando a gente reconhece que esse ser está plantando sementes kármicas negativas.
Se a gente se acalma com isso, como é que é isso, né? Porque a gente, na verdade, vai desejar que ele tenha uma liberação completa, não que ele sofra num momento futuro, né? Porque é uma visão equivocada, assim, não é uma crítica a você, não, mas é só uma Claro. observação para a gente olhar como isso opera em nós. Porque se cada um de nós olhar com um filtro bem Então, mas é o que verdadeiro, eu assim, estou falando, é o que eu quis falar, que uhum, isso, quando eu vejo que é isso que me acalma, eu estou falando, bom, mas então eu estou desejando mal para ele, né? Então eu também estou criando em cima de mim um karma negativo. aí se você perceber isso, você abre o seu coração e fala que todos nós, eu, eles, os outros seres que estão sofrendo, que todos nós consigamos ultrapassar essas causas de sofrimento, esses obscurecimentos, tudo isso. Que a gente, todos nós, porque se todos ultrapassarem essas aflições, essas confusões todas, se formos todos livres, com certeza vai ter muito mais lucidez nas ações, né? Minha, dele, do outro, e do outro, e do outro. Então, se perceber, mas também não traz culpa para a jogada, não, sabe? Só reconhece. Mas não carrega a culpa, porque a culpa é um pacote pesado demais e difícil de ser liberado quando a gente traz ele muito. Então, a gente olha para isso operando e solta. Abre espaço para essas experiências estarem presentes ali e se moverem, se transformarem. Tudo Ô, bem? Cristina, tem uma experiência de pensamento que eu acho que pode ajudar. Uma você já falou. Você olha o sujeito fazendo isso e fala, nossa, o karma que esse cara vai encontrar é muito triste, as coisas não vão dar certo. E a outra é você olhar e falar, pô, mas esse cara que está fazendo isso foi meu filho noutra vida, em que, poxa, ou foi meu pai, minha mãe, qualquer coisa que você queira, e que era completamente diferente, agora caiu nisso. Nossa! Então, esses dois pensamentos ajudam para que você olhar e você. Isso não significa que você não vai continuar achando aquilo horroroso. Eu sempre friso isso, porque às vezes as pessoas, cada um de nós entende conforme nossos filtros, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é assim. Mas entendeu? Que a gente realmente acredita que a gente é ninguém em particular e que a gente aparece no mundo devido a causas e condições. A gente no sentido de ser senciente sansárico, tá? Deludido por avidia, vendo separado. Se a gente realmente usa esse pressuposto, qualquer ser que possa fazer coisa horrorosa podia ter sido a nossa mãe. Alguns Certeza. mestres falam isso, tá? O Shagdu Sim. sempre falava essa. Então, na hora que você chega e você vai parar alguém que está fazendo isso, a primeira coisa que você para é para que ele não atrapalhe mais a própria vida dele. Olha que coisa diferente, né? A compaixão irada é isso. As pessoas confundem raiva com compaixão irada, assim, aos botões, né? Porque a compaixão irada é que você fala, puxa, eu tenho que evitar, e isso é uma coisa difícil, porque o comportamento pode ser o mesmo. Você pode parar. Eu sempre dou aquele exemplo meio estranho, né? Mas imagina que mamãe ficou maluca, coitadinha, e vai com uma faca querendo me atingir. A gente vai parar a mamãe, né? Você fala, como assim? Ela tá com a faca, coitada. Às vezes acontece, no santuário acontece coisas estranhas. Mas você vai parar? Não vai parar com ódio, né? Se a sua Sim. mãe enlouquecer e ela, pô, começar a ficar agressiva, a gente vai parar ela até com uma certa força. Mas É não um, com ódio, né? há uma Né? lucidez operando, né? Então Isso. é Não isso. faz um Mas é certo tudo. sentido? Faz, com certeza. Eu E acho que essa sim. forma de ver a situação e de pensar, né, são meio usáveis para transformar as experiências, né? São todas meio Isso. usáveis. Muito bom, galerinha. Nosso tempo já são 8:02. Passou rápido, né? Eu achei que não ia dar conta com essa garganta e uma tosse aqui intermitente, mas foi, né? Vamos dedicar os méritos antes que os nossos méritos se dissipem por aí. Antes que a Ana encontre alguém aí, né, Aninha? Para conversar. Brincadeira. Vamos dedicar os méritos da nossa prática. Então, cada um pode trazer à mente, ao coração, um ser amado, conhecido, todos os seres que você saiba ou imagine que estão passando por uma situação difícil, que todos possam ser livres, que todos possam ultrapassar as causas do sofrimento e que todos possam encontrar, usufruir, se beneficiar de todas as causas da genuína felicidade. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres.
Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewaje Duda, Ugen Lama Drugyune, Droatiken Malupa, Deisala Gopa, show. Muito bem, queridos, queridas. Se nossa vida humana preciosa persistir até semana que vem, a gente se encontra na quarta. Tomara! Obrigado, Vamos viu? torcer. Boa noite. Cuidem-se. Beijo. Ana para todo mundo. Beijo. Abraço, Melhoras, gente. melhoras. Boa Beijo. noite. Obrigada. Valeu. Tchau.